Olá, eu sou o professor Augusto e hoje nós vamos falar sobre matemática. A matemática básica, bem simples. Porém, entretanto, todavia, vou falar de um outro assunto muito importante. Há um questionamento, tenho visto esse questionamento sendo feito nas mídias. Às vezes, quando eu preciso ir ao médico e passo por alguns lugares, eu ouço essas discussões e eu percebi que é importante falar sobre elas, que é a questão da educação inclusiva, exclusiva, ou afinal de contas, o que é a nossa educação. Eu ouvi uma fala que diz que o ideal, o correto seria ter uma escola para onde se mandassem todas as pessoas com deficiência. E aí, independe-se de qual seria a deficiência. Por outro lado, nós temos a escola que nós chamamos de regular. A escola regular, ela tenta ser inclusiva. Ela tenta garantir ao aluno o direito de permanência, ele tem o direito de estar na escola, mas também busca oferecer para ele mais do que estar. Estar não é o suficiente. Ele precisa conviver com as pessoas, desenvolver-se pedagogicamente, incluir-se com os sujeitos. Essa é a escola inclusiva. É a escola comum do seu dia a dia, uma escola municipal, uma escola estadual, que todos podem frequentar. E aí, hoje eu vou falar sobre uma atividade de matemática e vou mostrar para vocês algumas maneiras em que esse processo de inclusão se dá. Primeiro, eu vejo muito uma confusão. E essa confusão, ela é utilizada para alimentar essa ideia de que a criança com deficiência deve ir para outra escola e não para a nossa. Qual é essa confusão? Há pessoas que pensam que as crianças com deficiência, elas vêm para a escola para ficar num cantinho, ocupar um espaço ali na sala, mas que não é um espaço de todos, que não é um espaço de interação com os outros, que ela vai ficar no canto, que ela não vai fazer as atividades, que muitas vezes ela vai ficar ali só para colorir. Isso não é inclusão. Pode ser que aconteça em algumas escolas, por diversos motivos sociais, políticos, intelectuais, acadêmicos. E quando eu falo intelectuais, não estou dizendo do intelectual da criança, mas as pessoas no seu entorno. Vou dar um exemplo básico de uma atividade matemática, porque é uma das inteligências que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos. Quando a gente vai lá com os pequenininhos, estamos apresentando os números, as quantidades, e começamos aquelas operações de adições bem básicas, nós podemos fazer isso de várias formas lúdicas, várias formas interessantes. E uma das formas que a gente usa é com o jogo de dominó. Um simples jogo de dominó pode ser transformado em atividade. Eu, particularmente, detesto quando o jogo de dominó mistura todo, e aí, para mim, não tem como arrumar aquele jogo, organizar ele todo para conseguir jogar de novo. Então, eu descarto essa utilidade dele enquanto jogo, aquele joguinho com as regrinhas de encaixe e tal, e eu mudo para uma atividade matemática que para mim é mais interessante. Um exemplo de como essa atividade pode aparecer para o aluno. Ela pode aparecer no quadro assim, desta maneira. Ok? Eu posso mostrar, eu posso dar orientação para o aluno, dar exemplos de como eu fiz e pedir para que eles façam. Nesse meu modelinho aqui, ó, o que o aluno tem que fazer?
eu posso colocá-los em grupos. Os grupos com aquele monte de dominó ali, eles selecionam alguns, 10 por exemplo, e vai observar o dominó. Quando eu observo o dominó, ele tem um lado, normalmente são de duas cores, um lado com a quantidade e outro lado com outra quantidade. E aí nessa atividade aqui, eu vou pedir para eles que somem os lados. Aqui um dos lados tem 3, o outro lado tem 3, juntei 3 mais 3, 6. E escrevo 3 mais 3, 6. Eu posso fazer aqui. De um lado do dominó tem 1, do outro lado tem 6. Eles escrevem, eles vão contar primeiro, eles vão escrever e vão realizar a soma. Vou desenvolvendo a atividade com os alunos, eu posso ir ampliando essa atividade. Eu posso pedir para somar 2 dominós diferentes. Por exemplo, se eu quisesse, eu poderia pedir que ele somasse toda a quantidade desse dominó com toda a quantidade desse dominó. Isso são formas que eu tenho de trabalhar essa mesma atividade. Outra forma que essa atividade pode aparecer para os alunos. Eu posso não usar o dominó, não usar ele fisicamente. Eu posso usar a ideia de dominó, o pensamento do dominó na mente deles. Colocarei a atividade assim. Eles vão observar o exemplo para fazer a operação. Aí, eu mesmo desenho os dominós com as quantidades e eles representam. E aí ainda há outra forma que eu posso fazer. Eu poderia não preencher os dominós, deixar que eles pegassem uma quantidade de dominós e eles mesmos preenchessem e fariam ali as operações. É o mesmo assunto sendo trabalhado. Qual que é o erro comum no pensamento sobre a educação inclusiva que favorece essas ideias de que seria melhor ter uma escola separada para criança com deficiência? É pensar que os nossos alunos não dão conta dessas atividades. Eles dão sim, desde que o nosso ensinar aconteça de maneira equânime. Não basta pensar em igualdade, é preciso que tudo seja equânime. Então eu vou pensar quais as maneiras eu tenho para que todos os alunos possam participar da atividade. E aí eu tenho que lembrar que é o aluno chamado de regular, é o aluno com deficiência e também, muitas vezes esquecido, o aluno com dificuldades e transtornos de aprendizagem. Nas minhas aulas, eu, professor Augusto, eu tento oferecer atividades diversas que atendam diversas modalidades de sujeitos. Há sujeitos que aprendem de diferentes maneiras, há sujeitos que têm desenvolvidas a mais algumas inteligências ou que têm determinadas dificuldades. É observando a potencialidade e a dificuldade que a gente vai pensar no que a gente vai trabalhar. E aí, é bom que não seja sempre a atividade da turma regular que seja adaptada ao aluno com deficiência. É importante oferecer atividades que sejam atividades da turma, que todos possam fazer, que todos consigam fazer e quando houver necessidade, que haja alguma adaptação sem fugir do tema. O que seria muito errado. Peguei essa atividade aqui. Ela é uma atividade com dominós e sobre operações. Se eu der para o meu aluno uma atividade, por exemplo, de caçar palavras
que começam com determinada letra. A letra A aqui, por exemplo. Eu estou fugindo da disciplina, estou fugindo do conteúdo e não estou buscando estabelecer uma relação. Eu fiz aqui algumas adaptações que eu posso mostrar para vocês. Dependendo do aluno, isto é, apenas se for necessário que o aluno tenha essa adaptação, ela deverá surgir. E uma outra forma muito bacana é você pegar aquele material que foi produzido para esse aluno que tem uma deficiência e oferecer ele para todos os alunos. Se todos os alunos podem fazer aquela atividade, se todos eles podem se favorecer daquilo, isto é, se essa atividade é uma atividade favorecedora do processo de ensino-aprendizagem, não tem porquê eu dá-la exclusivamente para o aluno com deficiência. Essa atividade aqui vocês vão ver muito em folha, em quadro, que é a atividade de ligar. Olha aqui. Eu tenho aqui as mesmas operações matemáticas como eu tive na atividade que eu mostrei para vocês. E com isso aqui eu vou marcar o resultado. Dependendo da deficiência do aluno fica mais fácil. Tem alunos que eles não vão conseguir escrever. Você não vai ter esse registro escrito. Ou vai ser uma escrita com dificuldade. Então nós vamos trabalhar com eles essa habilidade, favorecer as habilidades de movimento, mas buscando permitir que ele participe das atividades. Aqui, por exemplo, eu coloquei operação matemática, assim como na outra atividade. Aqui eu tenho 4 mais 4, que dá 8. Então, o aluno vai pegar o fiozinho, aqui tem uma pontinha vermelha que é para facilitar que ele pegue. A folha vai estar deitada, obviamente, ele vai colocar lá no 8. Colocou lá no 8, fez a sua marcação. E assim ele vai desenvolvendo as operações. Se vocês olharem bem o que está aqui, deixa eu ver, dá para vocês verem. Vocês vão ver que não está tão óbvio. Se fosse óbvio, eu poderia colocar assim, ó. Cada resposta já na frente da pergunta e eu nem deixaria o meu aluno refletir. Não é esse o objetivo. Há um grau de dificuldade. Ele vai precisar contar da maneira que ele conseguir contar e vai conseguir colocar nos lugares certos. Ele pode errar? Pode errar, como qualquer aluno pode errar. Aqui eu fiz questão de colocar um número invasor. Uma dessas respostas não serve para nenhum. E uma dessas respostas serve para 2 opções. Por que isso? Porque enquanto o aluno executa a atividade, ele precisa refletir, pensar sobre a atividade, pensar se ele está acertando, se ele está errando, pensar como que ele pode agir diante daquela atividade. Eu não vou nivelar por baixo meu aluno, porque isso é menosprezá-lo. Outra forma de adaptar essa atividade que eu tenho aqui. Esta forma é uma forma para o aluno que já consegue fazer algum traço, alguma grafia. Aqui os dominós estão presos, bem presos, não corre tanto risco dele pegar, colocar na boca, não vai ter o trabalho de procurar ali no amontoado. E aí ele vai fazer os traços conforme ele conseguir, levando para a resposta. De um lado as perguntas e aí ele soma. 1, 2, 3, 4. Ele vai contar, ele vai fazer a operação, vai fazer o que for necessário para atingir a sua resposta. Atingiu, ele faz o risco para chegar até o lugar. Outra forma muito interessante para fazer, que vai depender também dos seus contextos. Lembrando, tudo isso pode ser feito com a turma toda. É claro que dá um certo trabalho você preparar esse material,
Mas você pode, inclusive, pedir aos alunos que preparem esse material. Se você tem uma boa reserva de dominós, que particularmente eu não acho tão difícil de conseguir. Os meus, eles se embaralham todos, então eu consigo ter um montante bom. E aí você pode pedir que os alunos formem grupos, que os grupos construam essa tabela, que os próprios grupos construam essa atividade e utilizá-la no mesmo momento em que você utiliza com seu aluno com deficiência. Por quê? Porque a atividade é para todos. Esse pensamento de aluno regular e aluno com deficiência, eu estou utilizando ele aqui só para exemplificar para vocês. Mas a realidade é a sua turma. Existe uma turma. Não é uma turma mais um aluno com deficiência. Não é uma turma e um aluno com deficiência. Ela é uma turma, eles são um grupo e as atividades têm que ser desenvolvidas considerando eles enquanto um grupo. É isso que é uma turma. Outra forma de fazer atividade que eu acho bem interessante é essa aqui, ó. A colagem com sementes. Alguns dominós que a gente compra, eles vêm assim, ó. Sem nada neles. E aí, tanto que nesses aqui, eu mesmo fiz a pintura para as marcações. Inclusive, vocês poderiam tirar o número daqui, colar um sem marcação e pedir para os alunos fazerem igual. Esse aqui de colar sementes, ele é muito interessante. Ele é bacana para a questão de pinças. Você pode colar aqui do outro lado. Eu colei com cola quente. Essa parte não é tão bacana o aluno fazer. Ou você pode colar com fita adesiva, dupla face, enfim, que aí o aluno mesmo poderia fazer. Duas opções de usar essa atividade. Uma delas é uma questão mais de acuidade visual. O aluno conta quantos tem aqui, ele observa quantos tem e reproduz aqui da mesma maneira, nas mesmas posições, a mesma quantidade. Outra forma que seria interessante é eu mostrar para o aluno que aqui tem 2. Eu quero que ele represente aqui 2, porém em outras posições. Ainda dentro disso eu posso falar em outras posições possíveis do jogo de dominó ou deixar em outras posições livres. Ok? 2 posições livres. Eu poderia simplesmente colocar 2 um do lado do outro. Uma posição que não é tão comum no dominó. Uma do lado do outro horizontalmente. Uma do lado do outro, colocando um no começo e outro no final. Então, há diversas formas de se realizar uma mesma atividade. Então é isso. A educação especial e inclusiva, ela tem que considerar os sujeitos e, muitas vezes, adaptar-se ao sujeito. Não é delegar ao aluno a obrigação de se adequar à sala de aula. É entender que a sala de aula, ela precisa ser capaz de receber aquele aluno e entender que a maneira como o currículo é ministrado precisa ser satisfatoriamente algo que atenda aquele aluno. Então, por enquanto é isso. Reafirmo que a minha defesa da escola regular, que recebe todos de uma maneira inclusiva e que batalha para melhorar o que nós temos. Ainda temos uma educação inclusiva que deixa a desejar em muitos aspectos, mas ela ainda é muito melhor do que as escolas que mantinham os alunos trancados, presos e mantidos em espaços em que eles só viam, dentro da caixinha, as pessoas que tinham as mesmas deficiências que eles ou que tinham deficiências. Eles não tinham oportunidade de conviver com as pessoas sem deficiências e as pessoas sem deficiência não conviviam com eles e não aprenderam a lidar com a diversidade do ser humano.
Muitas dessas pessoas que não aprenderam são pessoas que reproduzem diversas situações discriminatórias. Ok? Então, por hoje é isso. Esse é um vídeo de matemática. As atividades aqui propostas são favoráveis ao desenvolvimento da inteligência matemática e atividades que vocês podem tentar fazer em casa para aproveitar esse momento. Por enquanto é só. Agradeço a todos. Um forte abraço.